Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, tem muita gente falando da Lei 24.805, ela que foi publicada aí no dia 11 de junho de 2024. Estou gravando o vídeo hoje, dia 21 de junho, portanto, alguns dias atrás, na Assembleia Legislativa, a gente viu lá discorrendo, né, sobre esse projeto de lei importantíssimo que tratava sobre a contratação de servidores no estado de Minas Gerais. Tem muita gente mandando vídeo aí, mandando textos, mandando aí perguntas para o canal de educação, mandando aí informações, gente, importantes aí, né? Porque as pessoas estão com dúvidas sobre continuarão as designações no estado de Minas Gerais para o ano de 2025? Olha, pessoal, presta atenção, porque o canal de educação vai tratar um pouquinho sobre isso. A gente vai fazer um estudo dessa lei 24.805, de 11 de 6 de 2024, e que vai dispor sobre a contratação por tempo determinado para o exercício de funções de magistério em órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Mas antes, eu quero chamar a sua atenção para, claro, você deixar um like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e fazer comentários para a gente poder discutindo aqui ao longo da semana. Afinal de contas, nós vamos tratar sobre convocações, contratações no estado de Minas Gerais. Nada mais importante nesse momento do que chamar você aqui para perto do canal de educação e poder fazer uma leitura interpretativa desse texto importante. Mas para você que está aí ansioso, né, porque os primeiros momentos do vídeo são fundamentais, porque todo mundo quer que a gente resume numa frase, não é? Afinal de contas, Tancredo, nós teremos designações todos os anos. Tem muita gente falando aí que é o fim da designação em Minas Gerais. Nós não teremos mais designações. Olha, pessoal, presta atenção, porque acabou, agora é só concurso público. Eu queria chamar você para uma reflexão. Imagine Minas Gerais. São 853 municípios. Estou errado, pessoal? Só consultar no Google aí que ele te dá a resposta. 853 municípios. Nós temos também mais de 3.400 escolas no estado de Minas Gerais. Mas está acontecendo o processo de municipalização. O estado de Minas Gerais está entregando escolas, patrimônio, seu patrimônio para os municípios. Está entregando os anos iniciais do ensino fundamental para a rede municipal com base na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que, aliás, não diz nada sobre isso. Nada. Interpreta quem quiser, entende o que você quiser. A Lei Minas Gerais, ela dessa forma como eles estão colocando, ela está totalmente equivocada. É um sufrágio direito do trabalhador. Essa que é a grande questão. Mas eu quero dizer para vocês, de antemão, que aqui nós teremos, pessoal, os processos de convocação. Porque, como eu mesmo disse, imagine você, 853 municípios, né, um estado gigante como esse, com mais de 3.400 escolas, cada um com a sua realidade, com a sua dificuldade, com seus aspectos culturais, com seu universo, né, populacional, com as suas demandas, com as suas precariedades. Imagine numa profissão tão bonita como essa, que é de professor, mas que é extremamente massacrada, extremamente mal conduzida politicamente, porque é uma profissão que em qualquer parte do país é desrespeitada. Não tem valor nenhum ser professor nesse país. E aí tem gente ainda que defendendo a tese, mas está cheio de professor em designação. Não confunda ter professor em designação com os dados científicos que mostram a falta de professor para os próximos anos. Afinal de contas, se você perguntar para qualquer jovem aí, pergunte aí na sua escola onde você trabalha, se essa profissão é atrativa, se as pessoas estão interessadas em atuar na educação, porque não estão. Essa que é a grande verdade. E aí você imagina que nós não teremos mais designações em Minas Gerais? Com essa carência de profissionais? Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, quando a gente faz designação, não aparece candidato na capital. E eu estou me referindo a ASB, ATB, estou me referindo a professor da educação básica. Sim, pessoal. Algumas áreas não tem profissional. E agora você pensa em Minas Gerais, porque você não tem que pensar só na capital, não. Mas na capital tá cheio de gente. Mas tem lugar que não tem, né? E aí você tem concurso público que é feito, mas que nós não temos aprovados.
acabamos de passar por uma situação como essa no último concurso 03-2023, que saiu nomeação agora recentemente, pessoal, e nós temos em alguns lugares mais vagas do que candidatos. Porque das 18 mil vagas, nós tivemos 8 mil aprovados. Tá certo, pessoal? Numa prova dificílima, nós já falamos sobre isso. Então você acha, de verdade, depois de refletir sobre a quantidade de municípios, sobre a extraordinária riqueza do estado de Minas Gerais, as mais variadas formas e culturas, os mais variados povos, e aí nós temos que entrar também nas questões das etapas e das modalidades da educação básica, que são algumas também, diversas, vamos dizer assim. Por força da resolução 49 e 48, é só pegar lá e ver. Né? Então nós temos muitas formas, muitas modalidades diferenciadas. Nós temos demandas, né, que o município muitas vezes não consegue absorver. E aí o Estado oferece o ensino. Então, pessoal, você acredita mesmo que nós não teremos designações em 2025? Ou teremos um novo processo seletivo simplificado? A resposta eu dou para vocês acompanhando esse vídeo, nesta análise interpretativa aqui do canal de Educação, que faço humildemente, de todo o coração, para que vocês possam entender que sim, nós continuaremos com as designações no estado de Minas Gerais. Sim, nós continuaremos com as convocações no estado de Minas Gerais. Sim, nós teremos convocações e contratações nos mesmos moldes do que aconteceu aí em 2021, 20, 19, 18 e por aí diante. Tá, pessoal? 22, 23, 24, como aconteceu em 23 com aquele processo de inscrição, que, aliás, se você for olhar, qual é o nome, pessoal, do processo? Processo Seletivo Simplificado. Era preciso dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, através da DPF 915, que barrou as designações em Minas. Para isso, era preciso regulamentar essa matéria para casos excepcionais, cuja necessidade temporária de excepcional interesse público poderão ser efetuadas aí contratações de pessoal por tempo determinado para funções do magistério, nas condições e nos prazos previstos nesta lei. E claro, pessoal, sempre observando o artigo 289 da Constituição Mineira, que vai dizer no seu artigo 289 o seguinte, acompanhe comigo: para o exercício em substituição de atividades de magistério, mediante designação para função pública, dá-se a prioridade, substituição, pessoal, ao servidor aprovado em concurso público para o cargo correspondente. E no parágrafo vai dizer o seguinte: e se não tiver servidor para ocupar essa vaga, servidor do concurso público, porque às vezes não aceita a nomeação, não houve candidato aprovado, pessoal. Então, no caso de vacância, só se aplica o disposto neste artigo quando não houver candidato aprovado em concurso público, ou se houver, não aceitar a nomeação. Então, a prioridade do artigo 289, que essa importante lei está trazendo, e está dizendo para vocês, a lei 24.805, é que a prioridade é sempre o concurso público. Mas Minas Gerais já faz isso, pessoal. Critique você ou não, Minas Gerais, o governo de Minas já está fazendo isso. Governos anteriores também fizeram. Aqui não é campeonato de quem mais nomeou, não, pessoal. Aqui é discutir que o que é certo pela Constituição, no artigo 37, pela Constituição Mineira, é o concurso público. E que o Estado fez, poucos passaram, mas que está fazendo as nomeações. São poucas, Tancredo. É verdade, mas está fazendo as nomeações, estão fazendo as nomeações. E a prioridade, quando você pega aquela lista das inscrições do ano passado, 2023, e que nós tivemos uma extemporânea agora, a prioridade, pessoal, é do concursado não nomeado. Então, o que o decreto está dizendo é o seguinte: olha, nós vamos regulamentar a matéria das contratações, essa é a lei está dizendo, mas é preciso dizer claramente que a prioridade é sempre do concursado. Então, acompanhem comigo aqui, pessoal, essas informações importantíssimas que o canal de Educação está trazendo para vocês. Por isso que volto aqui na lei 24.805, acompanhe comigo, porque essa lei ela vai dispor sobre a contratação por tempo determinado para o exercício de funções de magistério em órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, olha aqui que ele está dizendo aqui nesse momento, pessoal, é que nós poderemos continuar participando dos processos
seletivos, simplificados em Minas Gerais. Essa que é a grande questão. Então nós continuaremos tendo as designações nos mesmos moldes do que houve. Mas vamos acompanhar no texto aqui, porque a matéria, pessoal, desta lei, ela não é grande, é uma lei de 20 artigos, ao que parece, não é? E a gente vai poder aqui tocar nos principais pontos aqui. Destaquei aqui, pessoal, o artigo 1º, porque eu acho ele fundamental. Para isso, vou sublinhar todo ele aqui para você acompanhar comigo aqui no canal. Os órgãos e as entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para as funções de magistério, nas condições e nos prazos previstos nesta lei, sempre observando o artigo 289 da Constituição, que eu já apresentei para vocês agora há pouco, que fala que para o exercício em substituição, né, pessoal, de atividade de magistério mediante designação para a função pública. E é óbvio que diz também a lei, dando prioridade sempre ao aprovado em concurso público para o cargo correspondente. E se houver vacância, não tiver condições de contratar, essa situação ela só se aplica ao disposto nesse artigo quando não houver candidato aprovado em concurso público. Ou se houver, não aceitar a nomeação, porque pode acontecer. Então segue a matéria aqui dizendo o seguinte, né, pessoal? Olha para vocês verem. O Poder Executivo, o que eu falei sobre a prioridade, ele dará prioridade, não é, pessoal? A realização de concurso público para suprir a insuficiência de pessoal. Por isso que a Denise Romano, que é diretora do Sindiúte-MG, esteve lá no órgão central, lá na cidade administrativa, e teve uma discussão lá com o secretário de Educação, Igor de Alvarenga, e o Igor, que é o secretário de Estado, junto com a sua comitiva, garantiu que haverá concurso em 2024. Nós temos um vídeo da Denise Romano, né, pessoal, falando sobre um novo concurso em 2024. Mas peraí, Tancredo, você tá falando o quê? Peraí. Nós estamos falando que já tem um concurso vigente. O 07 2017 perdeu a validade. Agora você está falando para mim que já tem o 03 2023, cujas nomeações saíram agora. Mas vai ter um novo concurso mesmo tendo o 03 2023 vigente? Sim, é isso que eu estou dizendo, pessoal. Sabe por quê? Porque não tivemos candidatos aprovados em número suficiente para suprir as vagas que são dinâmicas e nunca teremos. Por que nunca teremos? Porque a educação A educação é dinâmica. A educação entra e sai gente toda hora, pessoal. A educação adoece o trabalhador. O trabalhador efetivo está doente. O trabalhador efetivo está pegando o LTS. Está entrando em ajustamento funcional. E quando um servidor entra em ajustamento funcional, você designa alguém em substituição a esse trabalhador. Quando um trabalhador efetivo... E aí nós temos uma outra questão, né? Eu estou falando de substituição, mas vamos analisar os cargos vagas, porque nós não tivemos em algumas localidades. Lembra que eu falei no início do vídeo, 853 municípios? Minas Gerais grandona, né? Um estado gigantesco, uma potência no Brasil. Imagine você, pessoal, que lá no norte de Minas, lá no sul de Minas, leste-oeste, no Triângulo, lá nós temos algumas escolas numa região, num determinado município tem uma escola estadual e lá não tem candidato que passou no concurso público para aquela vaga que está sendo ofertada. E tem um cargo vago lá. E aí, o processo seletivo é para resolver isso, pessoal. É para dar uma resposta ao STF. É para dizer assim, ó, sim, Supremo Tribunal Federal, nós faremos sempre nomeações, faremos concurso público, mas eu preciso de garantir que o serviço atendido à população ele seja amplamente, né, oferecido. Né? Se com a qualidade ou não, nós vamos discutir em outra matéria, em outro vídeo. Mas o serviço precisa ser prestado. E o que o legislador mineiro faz, através dos deputados que aprovaram e sancionaram pelo governador Romeu Zema, nesse momento, essa lei, é dizer, sim, nós daremos continuidade à prestação de serviços, à oferta de serviços na educação no estado de Minas Gerais. Tanto na educação básica como na educação superior. É o que está dizendo aqui o texto da matéria. E regulamentado. Tá, pessoal? Regulamentado, é preciso dizer.
E continua aqui. Aí vem o parágrafo 2º, que eu não vou apresentar para vocês, porque todo mundo sabe o que é função de magistério. Aí, pessoal, está definindo aqui na lei o que é função de magistério. Pessoal da administração pública direta, ataque fundacional do Poder Executivo, que exerce a docência, a pesquisa, a extensão, a supervisão, a orientação, a inspeção, a coordenação, a chefia, a direção. Essa lei, por exemplo, ela vem dizer que o designado, o contratado, o professor, ele pode ser especialista, ele pode ser diretor de escola. Lembra mais uma vez que eu falei que nós estamos falando de Minas Gerais gigantesca, né, pessoal? É só rodar por Minas, o tanto que ela é grande. Você que viaja aí para o interior, você sabe que tem uma escola estadual lá naquele lugar, né, pessoal? E lá não tem servidor efetivo interessado em concorrer à direção. Aí você permite que o designado, que o convocado, ele participe do processo. Então, aí isso é uma importante mudança que a lei, que essa lei vem trazendo para nós, quer dizer, poderão continuar participando dos processos de convocação na direção da escola, tá, pessoal? É o que diz essa matéria aqui. E o assessoramento em unidades de educação básica, superior e profissional e também tecnológica. Então, pessoal, esse dispositivo, ele é fundamental. Ainda vai dizer mais, tá, pessoal? Vai dizer mais, porque ele vai falar, inclusive, que o designado, servidor designado, ele pode exercer a função de secretário escolar, né? Então, são proposições que foram discutidas na Assembleia Legislativa e que trazem agora no rol, né, dessa matéria, desses artigos, dos 20 artigos aí, esta liberação, garantindo o direito de o servidor contratado concorrer aos cargos de direção. Eu falei vice-direção, não falei, estou falando agora. Bem como de exercer o cargo de secretário de escola. Tá, pessoal? Isso aí são alterações importantes. Eu vou falar também daqui a pouco sobre o calendário escolar, né? Porque foi alterado também o prazo da contratação temporária para a educação básica. Será contado de acordo com o encerramento do calendário do ano civil. Então, voltando aqui ao texto, pessoal, porque a gente tem que ficar aqui no texto dessa matéria para poder adiantar, senão o vídeo fica muito grande. Mas está aqui, ó. Então, nós já falamos aqui sobre o desempenho. Agora, vamos ver aqui, ó. Para os fins do disposto nessa lei, considera-se. Aí eu vou ler só aqui, pessoal, olha. Educação básica, não é? Está aqui, ó. Educação básica, a formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e suas modalidades. Que lá na 49 e 48 vai falar, e se você tiver interesse em estudar um pouquinho sobre as modalidades da educação básica, não deixa de comprar o curso aí na Hotmart, pessoal. Estamos oferecendo curso na Hotmart sobre várias resoluções importantes e lá você aprende um pouquinho sobre as etapas e sobre as modalidades da educação. Mas aí continua o tempo aqui, olha aqui no artigo 2º, o inciso 4 que diz, contratado temporário do magistério, o profissional contratado para exercer funções de magistério nos termos dessa lei. Então, educação, para fins dispostos nessa lei, considera-se contratado temporário do magistério o profissional contratado para o exercício de funções de magistério nos termos desta lei. Para ficar mais certo aqui, para não ter problema. Tá? Vamos continuar aqui no artigo 3º, onde vai dizer o seguinte, ó. As funções do magistério correspondem às atribuições legalmente definidas para os cargos pertencentes às seguintes carreiras da administração pública direta. Aí vem cá, tanto na educação básica, pessoal, quanto na educação superior, profissional e tecnológica. Aí vem falando aqui, ó, professor, especialista, analista. Eu vou pular, porque essa matéria a gente já discutiu. Vamos lá no artigo 4º. Configuram-se hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público para os fins dessa lei. Porque lá no artigo 1º, você lembra que estava falando, pessoal, que essa legislação, lá no artigo 1º, ó, é para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, né, que poderão continuar tendo contratações de pessoas, de pessoal por tempo determinado para a função do magistério. Aí, pessoal, aqui no artigo 4º, que é fundamental, ele vai citar aqui o que configura necessidade temporária de excepcional interesse público. Ele vai falar: 1. Assistência a situações de emergência ou calamidade pública declaradas pela autoridade de competência. Vocês viram o que aconteceu no Sul agora? Entendeu, pessoal? Olha aí, situação de emergência, calamidade pública. Então, no caso desse aqui, o legislador pode fazer as contratações. Ele pode fazer contratação também de professor, de servidores, aqueles que eu falei agora há pouco, para substituição transitória
de servidor do magistério ou de contratado temporário do magistério em afastamento. Então a gente tem um servidor que é efetivo do magistério e nós temos também às vezes um contratado temporário do magistério em afastamento. Que às vezes ele afasta o contratado, afasta, por exemplo, para pegar a direção de escola. A legislação, o texto aqui vai falar sobre essa matéria para pegar, por exemplo, secretaria de escola, vai assumir a função de vice-diretor. Então, nesse caso, você gera um substituto para ele. Tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, você está vendo a situação. Entende? Então, nesse caso, se enquadra como uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Aí, nesse caso, pessoal, nós temos aqui, no inciso 2, a substituição transitória de servidor do magistério ou de contratado temporário do magistério em afastamento, desde que o serviço não possa ser exercido regularmente com a força de trabalho remanescente, nos termos da declaração expedida pela autoridade contratante. Então, não tem como outra força de trabalho substituir esse servidor, então é chamado, é caracterizado aí de afastamento. Para efeitos da legislação, afastamento é isso aqui, ó, licença ou afastamento legal, prestação de serviço obrigatório por lei, como por exemplo, convocado para o júri, convocações da Justiça Eleitoral, trabalhar nas eleições, nomeações ou designação de servidor do magistério para ocupar cargo comissionado ou exercer função gratificada, ou gratificação de função no Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal, cessão de junção de disposição. E é isso, pessoal. Vamos seguir aqui, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas, olha o que diz o inciso 3 do artigo 4º. A contratação temporária para assegurar a continuidade da prestação da oferta de educação pública em razão de vacância de cargo pertencente à carreira de que trata o artigo 3º, que tenha como titular servidor do magistério, desde que o servidor não possa ser exercido, o serviço não possa ser exercido regularmente com a força de trabalho remanescente, nos termos da declaração expedida pela autoridade contratante e até a realização de concurso público do efetivo provimento de vaga. Veja bem, pessoal, o que está querendo dizer aqui? Presta atenção nessa matéria. No inciso 3, está falando que você poderá configurar uma hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público quando você contrata um servidor para assegurar a continuidade da prestação da oferta de educação pública. Em razão de quê? De vacância de cargo, pessoal. Quando fala aqui do artigo 3º, né, você vai ver lá no artigo 3º, são as funções do magistério. Então, o que está querendo dizer o inciso 3 do artigo 4º é que, mesmo em cargos vagos, vacâncias, qualquer que seja a vacância que caracterize, você não tem servidor efetivo, você não tem servidor contratado, você não tem nenhuma vaga remanescente na escola. Você não tem um concurso público ali vigente com servidores que possam atuar naquela vaga. O que pesa? Deixar o estudante sem professor ou contratar um servidor para aquele cargo vago? Você contrata. E isso é caracterizado como necessidade temporária de excepcional interesse público. Porque se você não fizer isso, o aluno vai ficar sem professor. Como é que você fecha o ano letivo? Entende o que o legislador está fazendo? E aí segue aqui o texto, a contratação temporária em caso de demandas de expansão de atividades de instituições estaduais, expansão de atividade, programas educacionais, atendimento aos educandos com deficiência. Presta atenção nisso aqui, para você que é professor público da educação especial. Olha aqui, pessoal, você que é professor de apoio, a legislação, ela diz que, nesse caso, para atender os alunos da educação público da educação especial, que tem deficiência, transtorno global, desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, matriculados nos cursos oferecidos pelas instituições estaduais de ensino nos termos de regulamento, e ela está dizendo que toda contratação é considerada ou configura uma hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público. Caso contrário, o aluno da educação especial ele ia ficar sem professor. E pode, gente, um aluno como esse descrito aqui, conforme regras da resolução da educação especial, ele ficar sem um professor? Vocês acham o quê? Que a metropolitana, a superintendência ficam lá se matando para contratar, para liberar professor de apoio, né? E aí? Ah, mas não tem concurso público. Ah, fizeram concurso do CREI. Aí é uma opção do governo. É opção política, pessoal. Por não ter feito contratação de professor dos anos iniciais, de não ter feito contratação para professor da educação especial. Se bem que quem foi contratado no CREI
Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, onde a subsecretária de gestão falava que em situações excepcionais poderia ter mandar para a escola. Então ninguém pode falar que não houve. Agora, claro, se você contrata professor de apoio, como é que você sabe que aquela escola vai ter atendimento? Ah, mas toda escola está tendo atendimento. Verdade, verdade. Poderia ter uma previsão de pelo menos 2, 3 ou 4. E acabar com esse negócio de servidor efetivo, regente de turma, não poder atuar na educação especial. Ah, mas ele pode. Ele pode sim, mas se for caso de excedência. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Porque poderia contratar um professor para ir regência de turma e colocar o professor que está na escola, se ele quiser, um regente de turma, para atuar na educação especial. Não precisa desse excedente, ou seja, quando a coisa fica ruim, não pode. Mas pode tirar servidor de escola para mandar para a escola de formação. Mas pode tirar servidor da escola para mandar para essas outras instituições. Ah, mas essas outras instituições, elas é como se fossem superintendências regionais de ensino. Vocês estão de brincadeira comigo. Então é o que negócio? É decisão política, essa que é a grande verdade. E eu vou seguir com o vídeo aqui, porque senão, em resumo com I, é resumo agora. Vai ficar rápido aqui o assunto. Resumindo, para todos vocês. Vamos lá. Resumo, pessoal, com E, tá? Claro, lógico. Enfim, nós continuaremos tendo convocações e contratações em Minas Gerais. Agora, pode amanhã o legislador mudar a forma de contratar? Pode. É um processo seletivo simplificado, pessoal. É um processo seletivo simplificado. Aqui tá falando dos prazos. Tem muita gente falando assim, ah, mas não vai passar de 24 meses, pessoal. Quem é que falou isso? Onde é que está escrito isso? Ele tem um prazo nunca superior a 24 meses. Tá aqui, o prazo da contratação temporária nunca superior a 24 meses, cujo encerramento deverá coincidir com o do calendário escolar, corresponderá, aí vem, na hipótese da substituição de que trata o inciso 2 do caput do artigo 4º, ao tempo de efetivo afastamento do servidor do magistério titular do cargo ou do contratado temporário do magistério. Ok? Na hipótese da contratação temporária em azul aqui, pessoal, de que tratam incisos 3 e 4, que eu não vou ler, ao tempo necessário até a realização de concurso público, que a prioridade é o concurso público. E aí continua aqui. Mas olha aqui, pessoal, o que diz aqui, nessa parte cinza aqui, ó. Para os fins desta lei, entende-se por calendário escolar o documento formal que define, determina e organiza o planejamento pedagógico e administrativo, bem como atividades e rotinas com os respectivos cronogramas educacionais, por período construído com a participação da comunidade escolar e aprovado por colegiado competente. Tá? Bom, aí, pessoal, eles continuam no parágrafo seguinte, diz o seguinte, substituindo a situação fática que autorizou a contratação temporária, subsistindo, né, ou comprovada qualquer outra hipótese prevista no artigo 4º da administração pública, poderá recontratar por razões de interesse público declaradas pela autoridade contratante, sem necessidade de novo processo seletivo, o profissional que ocupou a função de magistério no ano escolar corrente ou no ano escolar imediatamente anterior, observado o prazo máximo no caput desse artigo. Tá, pessoal? Pode recontratar, mas tem que observar o prazo máximo, que é do ano em curso, no caso do calendário escolar, que é de 24 meses. Mas aí lá embaixo, para você que está ansioso aí para os 24 meses, está falando que ele poderá concorrer se houver um novo processo seletivo simplificado, pessoal. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós sempre teremos novos processos seletivos simplificados, pessoal. Porque aqui no artigo 6º vai dizer aqui, ó, que a contratação de pessoal com fundamento nessa lei será mediante processo seletivo nos termos do regulamento, observado o disposto no 289, que é aquele lá da substituição. Presta atenção nisso. E aí, pessoal, cargo vago não é interesse público? Não é caso, a prioridade é o concurso, mas se não houver cargo vago, não vai contratar? E a questão da relevância, da importância, do excepcional interesse público? Hein? O aluno vai ficar sem? Não vai, gente. É isso que eu estou querendo dizer para todos vocês. E aí fala que o processo seletivo, que será nos mesmos moldes do que aconteceu no passado, vai abrir uma inscrição, o pessoal vai fazer o processo seletivo simplificado igual a inscrição. Né? O legislador pode mudar? Ele pode. O legislador pode mudar a forma.
Tem gente falando aí, não vai valer mais isso, não vai valer mais aquilo. Gente, espera acontecer. Ou então vamos esperar uma declaração do governo destrinchando esta lei, porque eu faço até errata se eu estiver errado. Faço até errata, peço desculpa se a minha interpretação estiver equivocada. Se alguém quiser, coloca nos comentários. Mas sério, de coração, vocês acreditam mesmo que vai acabar a designação em Minas Gerais? É fechar a escola pública. É fechar a escola pública. É decretar a crise. É decretar, sinceramente, a falência da educação. Mas o sistema já está falido. Mas é decretar de fato. É assinar embaixo da falência. Não tem como, pessoal. A gente depende de você, servidor designado. A gente depende de você, servidor público. A gente depende de você, contratado. Seja SBTB, professor, especialista, principalmente especialista. Ninguém quer trabalhar de especialista mais, né? Porque tá tão difícil, são tantas as exigências. Né, pessoal? Tô exagerando? Tô exagerando aqui na minha fala? Acompanha aí, véio. Pergunta aí para os especialistas se tá fácil para eles. Pergunta aí. Ganhando um salário muito abaixo do professor, porque o professor tem o adicional de exigência curricular, tem o adicional de extensão de jornada. E o que o especialista tem? Tem um governo cobrando. Só isso que eles têm. Tem um professor reclamando. Tem um aluno e tem a família aí atrás do supervisor pedagógico, que tem que dar conta de tudo. Tá, pessoal? Não tô criticando o professor não, viu? Sei que o professor também não é brincadeira não. Não é mesmo. Dá conta do que tá dando conta desses professores hoje. Não é brincadeira não. Tenho muito respeito porque sou professor. Não sou especialista, eu sou professor. Eu estou numa situação hoje, mas eu sou professor. E é preciso dizer. Agora tá falando aqui que os processos seletivos eles serão publicizados. Olha aí, pessoal, serão publicizados. Vou destacar isso aqui. Porque todo ano acontece. Vai lá no Minas Gerais, aparece uma resolução. Aí essa resolução fala como é que vai ser. Né? Fala conterá o mínimo, o período, o local das inscrições, condições e valor quando houver. Contratação para os cargos previstos, observar a diretriz de manutenção de regras, enfim. Realizada para o ano escolar. A contratação prevista no inciso 1 precidirá de processo seletivo. Né, pessoal, tá aqui, ó. A contratação prevista no inciso 1 do caput do artigo 4 precidirá de um processo seletivo. Mas vai ser prova, Tancredo? Não acredito nisso, gente. Vai ser as inscrições que vão abrir um processo seletivo simplificado, todo mundo vai poder fazer inscrição e concorrer. Eles podem mudar as regras? Podem. Podem mudar as regras. Afinal de contas, isso não depende da gente, depende deles lá. Depende muito da gente se tivesse união, mas não tem união, infelizmente. Felizmente. Lamentavelmente não tem. Aí o pessoal faz o que quer. Tá certo? Essa que é a grande verdade. Não tem união. A contratação para os cargos previstos no inciso 1 do caput do artigo 3 observará como diretriz a manutenção das regras. Olha aqui, pessoal, tá aqui, ó. A contratação para os cargos previstos no inciso 1 observará como diretriz a manutenção das regras utilizadas no processo de seleção realizado no ano escolar de 2023. Então veja bem, pessoal, a manutenção das regras. O que estão falando aqui? Isso aqui é dedo da Beatriz Cerqueira, com certeza. Isso aqui é dedo da Beatriz Cerqueira, da Lohana, da Macaé, sabe, pessoal, dessa turma toda lá do Bloco Democracia e Luta. Isso é para manter as convocações e contratações, tal como aconteceu em 2023. Então, respondendo aqui, já estou dizendo de antemão, não vão mudar as regras. Está aqui no parágrafo 4. Então, o pessoal tem que ler, começar a interpretar melhor essas coisas aí. As contratações com fundamentos somente poderão ser feitas com amparo de dotação orçamentária específica mediante prévia autorização do dirigente máximo, enfim. Olha aqui, pessoal, o que diz o artigo 8º. Tô acabando já, viu? Tô acabando já. Porque essa parte de baixo eu não vou trabalhar, não. É só isso aqui, ó. O tempo de exercício no contrato temporário de que trata dessa lei não será considerado para quaisquer efeitos ou vantagens relativos à carga efetiva eventualmente ocupado, ou a já ser ocupado pelo contratado temporário do magistério. Eu tenho direito ao quinquênio. Eu tenho direito à progressão na carreira. Quando eu efetivar no Estado. Não tem, pessoal. O que está falando no artigo 8º é isso. O tempo de exercício no contrato temporário, tá, pessoal? Não será considerado para quaisquer efeitos de vantagens relativos ao cargo efetivo eventualmente ocupado. Ou a ser ocupado, porque você pode fazer um concurso e passar.
salvo em relação à matéria previdenciária. Aí sim, claro, aí. Tá fazendo a cobrança na folha, você não vai aposentar, não? Olha o artigo 9. A remuneração do contrato temporário de vencimento básico nacional do crédito foi outra luta também lá na Assembleia. Não serão atribuídos ao contratado temporário de que trata essa lei vantagens de natureza individual, concessão de progressão, promoção. O contratado temporário que trata essa lei é segurado o regime geral de previdência social. É facultado a contratar temporário algumas leis aqui, tá, pessoal? Só acompanhar. E ao IPSENG também. Presta atenção nisso. O qual será custeada por contribuição do contratado. Uma alíquota a ser descontada de sua remuneração nos termos de regulamento, que vai aumentar a alíquota agora, né? Porque está tramitando na LMG. Mas é facultado, você pode ter ou não. Olha aqui, pessoal. Durante o prazo de vigência do contrato, o contratado temporário em gozo de auxílio-doença, concedido pelo INSS, poderá permanecer como beneficiário da assistência a que se refere o CAPT. Bacana, né? Tá, pessoal? Então, ainda tem essa pequena vantagem. Agora, tem umas regras aqui, ó. O contratado temporário no magistério não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato. Lógico, ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo comissionado ou de função gratificada ou de gratificação de função. Tá, pessoal? Ele não vai ser nomeado porque está ou designado lá, enfim, a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo comissionado ou de função. Ele pode ter cargo comissionado? Pode, mas ele não vai ser nomeado por causa disso, não. Presta atenção nisso. Tá, pessoal? Ou de função gratificada ou de função, gratificação de função. Ser novamente contratado com fundamento nesta lei. Ou quando a nova contratação for precedido de novo processo seletivo. Ele não pode ser contratado com fundamento nessa lei, salvo nas hipóteses 1 do caput do artigo 4º, que é aquele que eu estava falando da calamidade pública, emergência, estado de emergência, necessidade, né, pessoal? Agora o que diz aqui, ó, ou quando a nova contratação for precedida de novo processo seletivo. Como o Estado vai estar sempre fazendo, não vai ter problema para você, trabalhador. Presta atenção nisso. Até porque se o Estado cortar, quem perde, quem é? A sociedade, que precisa dos professores. Bom, pessoal, no artigo 14 é importante dizer que as infrações disciplinares, elas são precedidas, tá, para trás de uma apuração de um procedimento administrativo simplificado, tá? Onde vai garantir ao servidor, ao contratado, o contraditório e a ampla defesa nos termos do regulamento. Aqui também fala, pessoal, que pode fazer aí uma pequena avaliação de desempenho, né? Se bem simplificada, tá no artigo 16, isso é tranquilo. E é isso, pessoal, eu estou aqui resumindo o vídeo para vocês, porque de fato fica muito grande. A ideia aqui é acalmar os corações, acalmar você que é servidor do estado de Minas Gerais, porque a gente fica bastante ansioso, né? Preocupado com essa história de, olha, gente, vai acontecer aí, é o fim dos contratos no estado de Minas Gerais, como é que vai ser isso agora? Meu Deus, estou muito preocupado. Claro que está preocupado, gente, porque isso aí dá ansiedade, as pessoas dependem do estado para viver, para pagar suas contas, e nós dependemos de vocês, o mais importante é isso. Estou encerrando o vídeo aqui hoje, pessoal que falou um pouquinho sobre a lei 24.805 de 11 de 6 de 2024, para tentar acalmar os corações. Calma, se eu estiver errado, peço desculpa a todo mundo, mas é a interpretação do canal de educação. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.